Hoje eu vou falar sobre como organizar a sua rotina, sobre produtividade. Essa tem sido a semana da produtividade. E por que eu escolhi falar desse assunto? Porque esse assunto surge muito na terapia, né? Os meus clientes muitas vezes mencionam, eu gostaria tanto de implementar uma mudança, eu queria tanto fazer mais tal coisa, mas não consigo. Ou então falas assim do tipo, eu começo, mas eu paro, eu começo, mas eu desanimo. E eu notei que era algo que me levou anos também para conseguir ter uma rotina organizada, né? É algo que a gente conquista. Isso não é algo que vem naturalmente, né? O nosso cérebro naturalmente quer fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais conveniente, aquilo que é mais prazeroso no primeiro momento, no curto prazo, né? Então essas informações que eu vou compartilhar, elas não são de autoria minha, né? Eu não inventei nada disso. Elas são de alguns livros que são clássicos, que já estão aí, né, há muito tempo no mercado. Então talvez vocês já até ouviram falar dessas ferramentas. Eu vou trazer aqui ideias do 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Eu tenho ele aqui em inglês. The 7 Habits of Highly Effective People. Eu li esse livro há muitos anos atrás, comecei a implementar alguns conceitos e, né, demorou, porque diferentes fases de vida vão requerer reorganização, né, do seu schedule, da sua rotina. Então, isso é algo que está constantemente em movimento, você tem que estar aberto, né? Tem muitas pessoas que têm resistência a ter uma rotina organizada, porque fala assim, não, aí eu vou ficar muito engessado, muito robotizado, eu não gosto dessas coisas. Mas a sua agenda, ela tem que ser a sua serva, né? Vocês trabalham em conjunto, ela não pode ser o seu master, né? Ela não vai mandar em você. Você vai ter que ter um compromisso, na verdade, com você mesma. E aí tem várias outras ideias também que eu tô tirando do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que se você não leu ainda, por favor, não perca mais tempo, porque ali é onde você tem assim a prática, sabe? Como implementar passo a passo, várias dicas. Ele explica muito bem como que o cérebro funciona, como que a gente coloca coisinhas na nossa rotina para incentivar mais, enfim, aí vai estar mais no hábitos atômicos. Essa parte dos 7 hábitos, ela é um pouco mais teorética, um pouco mais filosófica, por quê? Se a gente vir direto no como, né, falar assim, né, faz assim, assim, aí caímos no mesmo problema que é do tipo, a pessoa começa, para, não consegue ser consistente. Então a gente traz essa parte mais filosófica, mais profunda, mais teorética, que vai te trazer uma clareza maior do porquê você quer fazer essas coisas. Por que você quer, sei lá, se exercitar mais, ou comer mais saudável, ou ter melhor relacionamento com as pessoas? Por que você faz isso? E aí ele vai construir um raciocínio ajudando você a ter mais clareza do que é importante para você e por quê, e como que você vive isso no dia a dia. Então vamos lá. Aqui nos 7 hábitos, né, eu vou trazer o hábito número 3. Só que você vai ter um ganho maior se você for lá depois, né, comprar o livro e passar pelo hábito 1 e 2. Os hábitos constroem um em cima do outro. Então aqui eu vou dar uma revisão bem rapidinha do hábito 1 e 2 para vocês terem uma noção, e aí eu vou lá para o hábito 3, que é a ferramenta que eu quero trazer hoje, tá? Então antes da gente começar, eu queria que você pensasse aí em uma coisa que você gostaria de começar a fazer, que você sabe que se você fizesse essa coisa constantemente todos os dias, isso iria ter um tremendo impacto positivo na sua vida. Então pensa aí, qual é uma coisa na sua vida pessoal que você gostaria de começar a fazer,
que você ainda não está fazendo, não está fazendo atualmente, e que você sabe que se você fizesse essa coisa, você teria um ganho tremendo, um impacto positivo na sua vida pessoal. Escolha uma para a vida pessoal e uma para a vida profissional, se você é uma pessoa que trabalha. Então, o James Clear, né, que é lá do Hábitos Atômicos, ele fala assim, que a nossa rotina ela é feita de hábitos. E esses hábitos podem ser conscientes ou inconscientes. Então, quer você queira ou não, você tem hábitos todos os dias, né? Pensa, você levanta e aí você faz o quê? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você desliga o alarme ou você põe alarme? Você pega o seu telefone, checa suas mensagens, você vai no banheiro primeiro, você escova os dentes, toma café. Tudo isso, toda essa sequência que você faz aí no seu dia a dia, que você sabe que você faz, é um hábito. E conforme você vai fazendo esse hábito, repetindo todos os dias, ele vai ficando mais enraizado em você. E se você não estiver consciente do que você está fazendo, você vai fazer no automático. A maioria das coisas que a gente faz no dia a dia é no automático, tá? Então, muitas vezes nós não paramos para refletir no que a gente faz. E como que a gente pode começar a ganhar mais consciência dos tipos de atividades que são realmente importantes, que são prioridades, né, que deveriam vir primeiro na nossa vida. E é essa ferramenta que eu vou ensinar. Então, de novo, lá no livro dos 7 hábitos, eu vou resumir aqui o hábito 1 e 2 antes da gente ir para o terceiro. No hábito 1, ele fala: seja proativo. Seja proativo. O que ele está querendo dizer com isso? Esse é o conceito da autorresponsabilidade. Aqui é onde você escolhe tomar decisão, tomar cargo da sua vida, fazer cargo da sua vida. Falar assim, ok, entre um estímulo e uma resposta, tem aqui no meio um espaço onde eu tenho uma oportunidade de escolher, onde eu tenho um poder, né, como fala free will em português, né, um poder de vontade de escolher. E esse é um conceito que ele traz lá do Viktor Frankl, que foi aquele que depois se tornou um psicólogo que ficou no campo de concentração durante o Holocausto, e ele escreveu um livro muito famoso que em inglês chama Man's Search for Meaning, e depois ele criou a terapia chamada logoterapia, que tem esse conceito mais existencial, e aí ele fala do poder de escolha do homem, né, do indivíduo. Então, quando nós não paramos ali dentro, entre o estímulo e resposta, nós somos facilmente manipulados, né? E os marqueteiros sabem disso, né? Por isso que nós somos bombardeados com estímulos para que a gente fique respondendo de acordo com a agenda dos outros, não com a nossa. Por isso que a gente precisa trazer esses hábitos para a consciência, para você não ficar tão vulnerável a ser manipulado. Então, esse é o conceito da autorresponsabilidade, do autogerenciamento. No hábito 2, ele fala assim: comece com o fim em mente. Comece com o fim em mente. Isso eu estou traduzindo, tá? Talvez em português fale um pouquinho diferente, mas é begin with the end in mind. Nesse capítulo, ele propõe uma atividade assim que é muito profunda. Ele fala assim: eu quero que você imagina a sua vida lá de trás para frente. Imagina que você viveu uma vida plena, do jeito que você queria, né? Foi a pessoa que você queria, e aí você morreu. Escolhe uma idade lá, sei lá, 70, 80, 90, escolhe a idade. Que é tudo, a gente está fazendo um exercício imaginário. E aí você vai atender o seu próprio funeral. Você chega lá no seu funeral, você está lá no caixão, você está se vendo. E aí as pessoas que foram no seu funeral,
vão falar de você. Você já viu no filme aqui nos Estados Unidos que eles pegam o microfone e falam, né, o fulano de tal, né? Então, ali vai ter a sua família, né, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus chefes, talvez coworkers, pessoas que você trabalhou junto, os seus amigos. Ali pode ter talvez membros da sua igreja, da sua congregação, do seu templo, onde você praticava a sua fé. E aí a pergunta é: o que você gostaria que essas pessoas falassem ao seu respeito? Pergunta difícil, né? Como você gostaria de ser lembrado? E aí é um exercício de reflexão, onde ele propõe que você pega um tempo, separa um tempo ali sem interrupção, pega uma folha, imagina lá que talvez o seu marido ou a sua mulher vai lá pegar o microfone lá no seu funeral e vai falar. Deixa eu ver uma pessoa que tá aqui na plateia, Keila. Vai falar, a Keila era uma esposa XYZ. Eu lembro que ela XYZ. E ele vai falar do tipo de pessoa que ela era, do tipo de caráter dela. Normalmente é isso que as pessoas fazem. Ninguém lá no funeral chega e fala assim: o fulano de tal morava no bairro chique tal e dirigia um carro tal. E ele era CEO da empresa tal que tinha tantos funcionários. Ninguém fala isso. Ninguém fala essas coisas. Normalmente, o que as pessoas falam? Fala assim, essa pessoa me ligou quando eu estava doente. Essa pessoa lembrou de mim no momento X. Essa pessoa sempre se importava. Enfim, são coisas a respeito do caráter, né? Essa pessoa era uma pessoa generosa. Essa pessoa me tratava com carinho. E aí vai. Então, nisso, quando você começa a escrever ali o que você gostaria que as pessoas falassem, não o que elas realmente falariam hoje, tá? Por isso que a gente está fazendo esse exercício de trás para frente, porque agora com essas informações você vai construir metas de longo prazo. Você vai refletir sobre a sua vida e escrever a sua declaração de missão de vida. Como que eu quero começar a viver hoje para que eu seja lembrado dessa maneira? Será que as coisas que eu estou fazendo hoje estão alinhadas com o tipo de pessoa que eu quero ser lembrado? Com o tipo de pessoa que eu quero ser? Com os tipos de contribuições que eu gostaria de fazer durante a minha vida? Você tá vendo que isso vai bem mais profundo, né? Vai bem mais profundo do que diquinhas disso ou daquilo. E aí, nesse capítulo, lá no hábito 2, ele também fala para definir os seus papéis que você exerce hoje, ter clareza dos seus papéis, né? Seu papel como indivíduo, como mulher, esposa ou marido, seu papel como filho ou filha, seu papel como um profissional. Pense aí nos papéis que você tem, como mãe, como pai. E aí você separando esses papéis, você vai começando a ter mais clareza dos seus princípios e valores que você quer viver, né, do tipo de pessoa que você quer ser e o como você precisa viver dentro desses papéis no seu dia a dia para poder construir esse tipo de legado. Você vai ter um ganho muito maior se você for lá e fizer esses outros 2 hábitos primeiro. E aí tem lá no website do livro, né, que é do Franklin Covey. Então o autor é o Stephen Covey e o Franklin Covey eu acredito que é o filho. Ele tem uma ferramenta bem legal que é o Mission Statement Builder. Ele te ajuda a construir a sua declaração de missão de vida. O website é msb.franklincovey.com e é gratuito, você pode acessar lá. Quando ele te trouxer para a página do Mission Statement, ele vai trazer você para a opção de você escrever a sua declaração pessoal, familiar e profissional. Então é bem legal, porque agora eu tenho mais clareza
né? Agora eu tô bem mais consciente de como eu quero viver. Eu não sou levado por todo o vento de doutrina, pela última moda ou pelo que o fulano influencer de tal tá fazendo. Não ficar sendo manipulado pela mídia, pelo marketing, pelo sistema que quer que sempre demandar uma ação de nós. E aí você começa a ser mais intencional nas suas ações. No hábito 3, agora vamos entrar na ferramenta que eu vou trazer. Ele fala: coloque as prioridades primeiro. Coloque as prioridades primeiro. O que é prioridade para você hoje? Então pense nisso, né? Baseado lá no que a gente já fez, o que você vai fazer depois de exercício no hábito 2, você vai definir as suas prioridades. E aí elas têm que vir primeiro na sua vida. Como que a gente organiza isso? Ele criou uma coisa que ele chama de matriz do gerenciamento do tempo. Então, essencialmente, nós utilizamos o nosso tempo fazendo atividades que caem em um desses 4 fatores, ou dentro desses 4 fatores, que é o que ele chama de matriz de gerenciamento do tempo. Então, se você estiver me ouvindo depois no podcast, eu estou segurando aqui um desenho que eu mesma fiz, de um quadrado grande. Em inglês fala matrix, mas em português uma matriz, e é um quadrado que você divide ele no meio, de cima para baixo, de um lado para o outro. E vai te deixar com 4 quadradinhos. A gente vai chamar cada um desses quadrados de quadrantes. E aí ele define que as atividades vão cair nesses 4 tipos de fatores, né? Os 2 primeiros: importante e urgente. Importante e urgente. E os outros 2, não importante, não urgente. Então, primeiro vamos definir o que é uma coisa urgente. O urgente é uma coisa que requer atenção imediata, né? Ou seja, é agora, precisa ser feito. E os assuntos ou atividades urgentes, eles adicionam uma pressão em nós, né? Porque eles demandam uma ação nossa. E lá embaixo a gente vai dividir entre o que é urgente, o importante ou não importante, porque tá dentro de um espectro, tá? E agora vamos definir importante. Então, importante é algo que tem a ver com resultados, algo que se alinha com os seus princípios e valores, com as suas metas de longo prazo, com as coisas que você realmente quer fazer. Essas são as coisas importantes. Resumindo, nós reagimos às coisas urgentes, porque tem que ser feito, demanda uma ação, mas nós respondemos às coisas importantes, porque elas não necessariamente são urgentes. E aí a gente vai aprofundar mais nisso. Agora, se a gente não tem uma ideia clara do que é importante, de novo, né, de que resultados você deseja na vida, aí nós somos facilmente levados a ficar reagindo, a ficar só reagindo a estímulo. Ah, veio um negócio, pum, a gente reage. Veio outro, agora fulano quer tal coisa, agora entrou uma notificação, agora o telefone tocou, agora a gente fica só no modo reativo. Então vamos falar sobre o quadrante 1. O que vai aqui dentro do quadrante 1? São as atividades urgentes e importantes. Aqui cabem projetos, atividades com prazo. Tudo que tem prazo para acontecer é considerado urgente, tá? Por quê? Porque tem que entregar, tem uma deadline lá, um prazo. Então, vamos dar alguns exemplos. O seu trabalho. Vamos supor que você é uma pessoa que tem que estar lá no trabalho das 9 às 5, né? Isso tem um horário para acontecer, tem um prazo. Então, isso é urgente e também é importante. Por quê? Porque contribui com os seus resultados finais. Se você não trabalhar, você não vai ganhar, não vai ter dinheiro para pagar as contas, enfim. Reuniões, que são coisas que estão marcadas. Se você é uma pessoa que talvez não trabalha fora, mas trabalha dentro, quem trabalha dentro, quem é mãe, dona de casa, sabe, né? Que a gente trabalha dentro, só que não tem salário. Por exemplo, você é uma pessoa que leva os filhos na escola. Isso é urgente e é importante,
Por quê? Porque tem horário para acontecer. Se você não levar, vai dar problema, né? Eles vão perder aula, ou se você não pode ficar chegando atrasado. Se você está fazendo faculdade, você tem trabalho para entregar, tem prazo, é urgente, é considerado urgente e importante, porque vai contribuir para suas metas, resultados de longo prazo. Outra coisa que cai aqui no quadrante 1, problemas que precisam ser resolvidos. Porque os problemas são urgentes, né? Então, por exemplo, eu tenho que ligar no seguro do carro porque cobrou a mais, ou no cartão de crédito porque me cobrou um negócio errado, ou eu tenho que, agora me ligaram da escola que eu tenho que buscar meu filho que tá com febre. Problemas que vão surgindo que você tem que responder rápido porque eles são urgentes, demandam uma ação sua. E aí, dentro do espectro de problema, ele vem chegar num ponto de crise. Então, problemas que a gente não vai prevenindo, não vai cuidando, de repente, agora eu tenho uma crise. E a crise, ela demanda uma ação muito rápida. Então, tem uma coisa que pode ter um prazo lá pro fim da semana, que eu sei que eu tenho que entregar, e tem uma coisa que é uma crise, que é um negócio de agora. Por exemplo, descobri que eu tô doente, preciso fazer um monte de exames, né? Ok, agora eu vou ter que parar tudo para cuidar disso. Um acidente, caiu, machucou, tem que levar na emergência. Quebrou o carro, agora tem que levar para arrumar, não tem jeito, porque não dá para ficar sem carro. Encanamento, estourou, uma crise, tem que, né, porque tem que desligar a água, agora estamos sem água. Às vezes o quadrante 1, né, o maior perigo dele é que você fica sendo consumido por esses prazos, por esses problemas, por essas crises, e você vive ali, você se torna um gerenciador de crise, de problema. Né? Então você só produz quando tem alguma coisa que tem prazo, tipo entrega porque tem que entregar, não tenho planejamento, não tenho foco nas minhas metas de longo prazo, nas coisas importantes para mim, porque eu fico muito sugado ali nesse quadrado. É receita para burnout, né? Porque é um estresse muito grande, aquela sensação de você tá lá no mar, vê uma onda, te derruba, aí você com muito sacrifício levanta e vem outra e te derruba, e aí você fica naquele, né? As pessoas até aguentam ficar assim por uma fase, mas se for constante, você vai ter, né, mais problemas. Bom, aí essa pessoa que fica muito gerenciador de problema, o que acontece? Quando ela tem um tempinho, ela quer escapar, porque não aguenta ficar nisso. Aí ela vai lá para o quadrante 4. O que tem no quadrante 4? Vamos olhar para ele agora. Aqui são as coisas triviais, sabe? Coisas banais, algumas atividades que são prazerosas no momento, como assistir TV, jogar videogame, fofoca de celebridade, né? Ficar vivendo a vida dos outros. Ou ficar rolando o feed do Instagram, ficar olhando coisa que não pode comprar, sabe? Ficar daydream, sonhando acordado. Então aqui são atividades até agradáveis e divertidas, mas elas não são produtivas. E é um escape, na verdade, dos problemas. Então eu me refugio aqui, porque 90% do tempo eu tô engolida naquele outro quadrado, então quando eu posso eu me refugio aqui. Aí, vamos olhar agora para o quadrante número 3. O que cai aqui no quadrante número 3? Atividades que são não importantes, mas são urgentes. Só que aqui que está a grande chave da questão, o não importante. A diferença entre o quadrante 1 e o 3 é que o quadrante número 1, aquelas urgências, elas ainda assim contribuem para os seus resultados. No quadrante 3, são as urgências impostas pelos outros. Então, são coisas que os outros querem que eu faça, são talvez uma notificação que entrou, e aí agora eu quero ver, e aí é uma pessoa me pedindo para eu fazer um negócio, ou sei lá, uma outra distração, um cupom que entrou, e aí agora eu lembrei, que eu nem lembrava, mas agora eu lembrei que eu queria comprar esse negócio, tá falando que esse cupom vai vencer amanhã, então eu preciso ir lá e comprar, né, a última acessório de qualquer coisa que você estava olhando. E aí, claro que os marqueteiros sabem disso, então eles continuam mandando, às vezes alguns e-mails, algumas reuniões que não se alinham. Aqui mora muito o people pleaser, que não sei como fala em português, alguém me ajuda. Em inglês, o people pleaser é aquela pessoa que quer agradar todo mundo, sabe? Porque ela se sente importante fazendo isso, e aí ela fica falando sim pra um montão de coisa.
Só que aí, nada dessas coisas do que ela tá falando sim, são coisas que se alinham com as metas dela. Muito coisa para atender as necessidades dos outros, porque ela ainda quer ser amada, quer ser aprovada. E aí essa pessoa frequentemente se sente vitimizada, né? Ela se sente, ai, nossa, eu tô fazendo tanto, porque nossa, não sei o quê. Ah, alguém falou assim, puxa saco, pode ser. O people pleaser pode ser um puxa saco. Por quê? Porque ele quer ali ser popular, fazer atividades que são populares para os outros, mas na verdade não se alinha com ele. Então aqui pode até dar uma impressão que essa pessoa está sendo super produtiva. Ah, também tem aquela pessoa que fica para lá e para cá. Sabe? Você olha para ela, assim, parece que ela está muito ocupada, né? Só que ela tá fazendo nada de produtivo, ela tá só, né? Enfim, inventando, enrolando, fazendo coisa que não é importante. Então essa pessoa aqui, ela tem um foco mais no curto prazo, ela quer fazer aquilo que te dá uma gratificação, se sente popular ali no curto prazo, também fica fazendo gerenciamento de crise, só que a crise dos outros, tem uma reputação meio de camaleão, né? Ah, pede pra fulana, fulana faz, né? Aí a fulana não quer fazer, mas fala, ah, claro que eu faço. Né? E essa pessoa não tem metas, não tem planos, né? Meio que vive no momento, assim. Então é uma pessoa que acaba tendo uns relacionamentos superficiais ou às vezes até tóxicos. Ela fica muito presa fácil de abusadores, né? Mas abusadores que eu digo assim, abusa da boa vontade, porque é tipo um querendo agradar e o outro querendo um tonto que faça, né? Então tá bem aí, bastante no quadrante 3. Agora eu vou pro quadrante 2. Coloquei até um coraçãozinho nele, porque é esse que a gente quer viver, passar a maior parte do tempo, tá? Então, o que tem aqui no quadrante 2? Para nós que queremos ser pessoas altamente eficazes, nós temos que ficar longe das atividades dos quadrantes 3 e 4, porque apesar delas sendo urgente ou não, elas não são importantes. No quadrante 2, o que cabe aqui? São as atividades preventivas. Aqui vem toda a parte de desenvolvimento pessoal, físico, espiritual. É aquilo que é muito importante, mas não é urgente. Não é urgente. Você fala, ah, deixa pra depois. Ah, exercitar? Ai, não, outra hora eu faço. Isso aqui tá mais legal. Ou isso aqui é mais urgente, né? Não é urgente. Então a gente literalmente vai empurrando com a barriga. Não damos atenção para essas coisas preventivas. Construir relacionamentos ou nutrir os seus relacionamentos. Quadrante 2. Né? Reconhecer novas oportunidades. Então a pessoa que não tá tão emaranhada nos problemas, ela tem uma visão mais clara do que são oportunidades que vão levar ela para aquelas metas, para aquele lugar que ela quer chegar. Aqui cabe muito planejamento e preparação. É uma pessoa que senta, que planeja, né? A gente vai falar aqui do planejamento, que ela se prepara, né? Uma pessoa que, por exemplo, eu sei que eu quero comer saudável, puxa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que preparar minhas comidas, porque se eu não tiver nada, qual a probabilidade que eu vou ficar com muita fome, aí vai virar urgente, aí eu vou querer parar no primeiro fast food que tiver, porque... E aqui não é condenando quem come fast food, de vez em quando eu também como, mas não é aquilo que a gente faz de vez em quando que faz a diferença, é aquilo que a gente faz na maioria dos dias que faz a diferença. Aqui nesse quadrante também cabe a recreação. Só que ela é uma recreação que ela abrange o descanso, o lazer planejado. Não é o lazer de escape, né? O de distração ali, do tipo, ai, tô tão morta que eu não aguento fazer nada. Essas pessoas que estão assim, nesse estado, elas só querem um lazer que é bem passivo, que é do tipo, sentar na frente da televisão, ou consumir videozinho assim, por quê? Porque isso não exige nada de mim. Isso é bem... Eu posso ficar lá que nem um zumbi, assim, porque eu tô tão cansada. Então, a pessoa que está no quadrante 2, ela já constrói espaço, né? Ela aloca tempo para descanso, para lazer e recreação, que é mais... que é realmente significativo para aquela pessoa. São todas essas coisas que a gente sabe que precisa fazer, mas que raramente a gente faz porque elas não são urgentes. Então precisa ter muito do hábito 1, lá da proatividade, da autorresponsabilidade, para poder responder e falar assim, ok, eu quero
né? Eu quero criar uma vida onde eu abro mais espaço, eu começo a expandir ali aquele quadrante 2 e começo a diminuir a minha porcentagem de tempo naqueles outros quadrantes. Porque a pessoa que vive assim, naturalmente ela vai passar mesmo, precisar passar menos tempo nos outros. Porque se eu estou engajando em atividades preventivas, talvez eu vou ficar menos doente, talvez eu vou ter menos crises para resolver, talvez eu vou ter menos problemas, porque eu já cuidei das coisas, eu já fiz a manutenção das coisas com antecedência. Então essa é uma pessoa que vive com mais equilíbrio, com mais disciplina, uma pessoa que se sente mais em controle da sua própria vida, né? Uma pessoa que, como a gente falou, aqui não fica só gerenciando o problema, ela tá com uma visão já no futuro. Então, por exemplo, você fala assim, não vou exercitar hoje porque não é urgente, né? Mas eu vou responder esse e-mail, esse negócio, porque aí eu sinto uma sensação de conquista rápida, né? Que eu chequei ali no meu to-do list, mas ele não está realmente me trazendo alinhamento com as minhas metas de longo prazo. E aí a gente só vai parar e fazer quando? Quando fica urgente. Porque aí, vamos supor que eu não me cuidei, não me exercitei, não comi saudável, não... Estou dando esse exemplo da saúde, mas é só um deles, né? E aí, agora eu comecei a sentir uma dor aqui, uma dor ali, comecei a ter uns sintomas e quando eu vi, agora eu tô doente, agora virou uma crise e agora eu tenho que cuidar. E agora eu vou no médico, agora eu gasto um montão e aí, tomando um monte de remédio, o médico fala assim, agora você tem que perder peso, agora você tem que parar de fumar, enfim, coloca aí qual que é a coisa que você sabe que você tem que fazer. E aí você fala assim, agora ficou urgente, agora eu vou lá, né, fazer, porque ficou urgente. Então, não espere ficar urgente, não espere, tá? Vou dar mais um exemplo aqui bem importante, mesma coisa com casal, né? Às vezes a pessoa negligencia o parceiro, né? Ao preço de ter sucesso em uma área, né? Em um papel, negligencia os outros papéis. E aí, de repente, passou anos e aí o parceiro fala assim, não sei se eu quero ficar nesse casamento, porque outra pessoa tá lá, né? Levando a vida dela. E aí pode ficar urgente, pode ficar, nossa, agora de repente a minha esposa quer se divorciar de mim, né? Mas eu não nutri, eu não investi no negócio, não fiz a manutenção preventiva. Mesma coisa com filhos, né? A falar, depois eu passo, depois eu brinco com meus filhos, depois não sei o que. Aí eles crescem, eles não querem mais brincar com você, agora eles têm a vida deles. Aí a pessoa fica vitimizada, porque depois de tudo que eu fiz por você, você não liga pra mim. Você não construiu isso, né? Então tem muitas coisas que podem ser prevenidas e depois não tem mais volta. Ele usa aqui aquela regra que ele fala do princípio de Pareto, né? Da regra dos 80-20, que é 80% dos seus resultados provém de 20% das suas atividades. Então, veja a importância de tudo isso, né? Como que você começa a falar mais sim para as atividades do quadrante 2 e você vai ter que começar a aprender a falar não para as outras atividades, aquelas dos outros quadrantes, né? E você vai começar a ser mais consistente com os seus princípios, seus valores, o tipo de pessoa que você quer ser, o tipo de caráter que você quer ter. Então vamos lá para a ferramenta. Como que a gente vai começar a organizar isso? Primeiro, ele falou assim, a gente vai pegar e definir os seus papéis. Primeiro eu vou definir aqui os meus papéis. Lembra que a gente falou lá? Então, você tem aí o papel de indivíduo, né? As coisas de desenvolvimento pessoal que você quer fazer, de esposa, de profissional, de dona de casa, de repente um membro da igreja ou da onde você pratica a sua fé. E assim vai, separa lá os seus papéis. E aí você vai colocar as suas metas. Então o papel seria aqui o quem, né? Eu ajudei coloquei, é tudo a mesma pessoa, mas é o quem dentro de você. E as metas são o quê? O que eu quero fazer? Qual é a atividade que eu quero implementar, né? E aí o plano é o como. Como que eu vou fazer isso? Então vamos seguindo essa sequência aí, vamos construindo dentro disso. E aí, quando eu chegar no final, não sei se dá para vocês lerem, mas aí eu vou decidir disso daqui
o que que vai para minha agenda, para o meu schedule e o que que eu vou delegar. É possível? Tem algumas coisas que eu posso delegar, né? Pegar outro desenho, talvez não vai dar para vocês lerem. Mas quando você selecionar os seus papéis, uma das coisas que ajuda a colocar na agenda é uma cor, né? Por isso que eu peguei aqui os meus lápis de cores. Pode pegar canetinha, o que você quiser. E você vai decidir essas coisas só uma vez. Então parece bastante coisa, né, num primeiro momento, mas depois que você construir isso, daí você carrega para as outras semanas. Aí ele fala, separa lá, né, o seu weekly schedule, né, a sua agenda da semana. E aí, dentro de cada um desses papéis que eu vou colocar por cor, porque daí vai ficar mais fácil de eu identificar na minha agenda, coloca ali, de repente, 2 ou 3 coisas que você queira fazer naquela semana em cada um desses papéis. Então, vou ler o que eu coloquei aqui para mim. Eu coloquei como indivíduo ou pessoa, 3 coisinhas ali que eu quero fazer, que, por exemplo, ler a Bíblia, fazer um curso online, exercitar. Aqui tá tudo no campo do preventivo, tá? Aí, número 2, como marido ou esposa, né? Aí você coloca lá, né? Tempo de qualidade com meu marido, de repente você vai marcar o jantar e a gente vai falar a atividade específica. Coloca aí o que você quer, 2 ou 3 coisas nesse papel. Como profissional, eu sei que toda semana, por exemplo, eu tenho que atender 20 clientes, essa é a minha meta, né? Então eu estabeleço os meus horários e aqueles horários são urgentes e importantes, porque eles estão bloqueados para que isso aconteça. Mas eu tenho um outro chapéu profissional, que até coloquei aqui num outro papel, coloquei verde claro, verde escuro, não dá para discernir muito, que é de business manager, né? Eu administro a minha própria clínica, eu não tenho assistente, não tenho secretário, eu trabalho sozinho. Então isso também é muito trabalho que vai nos bastidores. E se eu não tomar cuidado, se eu não fizer isso preventivamente, planejar bem, esse trabalho também me engole, esse administrativo. Então eu coloco aqui, por exemplo, que eu tenho que colocar as minhas notas clínicas, eu aloco tempo para isso, eu tenho que submeter as minhas sessões para os planos de saúde, eu tenho que fazer a contabilidade, né, da semana ou do mês, e aí eu vou alocando tempo para essas coisas. No meu papel de filha, coloquei aqui, né? Por exemplo, o que você quer ali no relacionamento seu com os seus pais? De repente, isso vai ligar para o seu pai, para sua mãe? Quando que você vai fazer isso, né? O dia, o horário, a gente vai colocar. Por enquanto aqui só um genérico e aí depois a gente vai colocar o específico. Alocar tempo para isso, porque senão na correria, né? O pessoal gosta de falar, ai, tô na correria, não. Como se fosse assim, né? Super, super legal, como se fosse importante. Na verdade, a pessoa muitas vezes está correndo atrás do vento, né? Outro papel aqui que eu coloquei de lilazinho, né? De cristã, né? Como um membro da igreja, na prática da minha fé, né? Atender o culto, o serviço, a missa, ou a sinagoga, coloca lá para você participar de um estudo bíblico de grupo. Então veja que eu tenho aqui o meu tempo de ler a Bíblia pessoal, que é eu comigo mesma, porque senão começa a confundir, né? Fala, mas qual que é em qual? Às vezes eles overlap, né? Às vezes eles não fica muito claro, mas você separa aí de um jeito que faz sentido para você. Nesse outro eu coloquei como o que eu faço corporativamente, né, dentro do grupo. Então, por exemplo, ir na igreja junto com o grupo igreja, né, um compromisso. Se eu me disponibilizar para fazer um estudo bíblico com um grupo, aí vamos supor que vai ser de quarta à noite, aí eu vou colocar lá o tempo na minha agenda para isso, né? Se eu me dispor a servir num ministério, aí eu vou colocar lá essas coisas que vão acontecer dentro da semana. Então ele propõe que quando você planeja a sua semana, é muito mais provável que você vai fazer essas coisas e mesmo tendo um pouco de flexibilidade ali dentro, porque coisas acontecem, crises acontecem, mesmo assim é muito mais provável que essas coisas vão acontecer do que você só falar assim, eu vou acordar amanhã e ver como é que vai ser meu dia e tal, se der tempo, aí eu exercito, talvez se der tempo eu leio a Bíblia, talvez... Vai dar, tá? Vamos ser bem sinceros, não vai dar e a gente vai fazer toda sorte de coisa
que é mais legal, o que é mais urgente, mas não vai fazer as coisas preventivas. Outro papel que eu coloquei aqui, dona de casa, são coisas que eu preciso fazer toda semana. Eu preciso ir no mercado, eu preciso lavar roupa, eu preciso... Hoje, por exemplo, eu tenho que ligar no seguro da casa porque quebrou um negócio. Enfim, são coisas que precisam ser colocadas ali na agenda, alocadas. Então, ele dá um exemplo, né, de você fazer o seu schedule da semana, ali com as coresinhas, das cores que são ali dos seus papéis. E aí você põe as horas, que são as suas horas que você está acordado. Então, eu, por exemplo, coloquei aqui das 6 da manhã até as 10 da noite. Normalmente eu vou pra cama às 9h30, eu durmo super cedo, porque foi uma coisa que eu me disciplinei a fazer. Às vezes no fim de semana eu fico um pouquinho até mais tarde, assistindo um filme, sim. Mas durante a semana, 9h30, pijama. Então, quando você olha para sua semana assim, você tem muito mais clareza, né, do que você quer estar fazendo em cada um desses horários. De novo, você não vai ser escravo da sua agenda, mas você vai ter um compromisso com você mesmo na sua agenda. E aí, você vai lá e começa a colorir. Coloca lá. Hoje em dia tem muito tipo de ferramenta que dá para fazer isso, tá? Então, por exemplo, no Outlook dá para você colocar no calendário eletrônico as cores. Você pode comprar uma agenda, um planner, né, de papel e carregar com você. Você pode fazer isso no Excel e depois só copiar e colar para as semanas seguintes, porque na maioria dos dias a gente faz as mesmas coisas, né? Na maioria dos dias. Quando você bate um olho assim na sua semana e você vê mais ou menos isso te dá uma tranquilidade, né? No Hábitos Atômicos, o James Clear fala assim, que é muito mais provável que você vai desenvolver um hábito se ele for fácil assim, de já estar programado para ser executado, e se ele... você não precisa ficar pensando muito, né? Do tipo, eu vou exercitar, o que eu vou fazer hoje? Não sei que hora que eu vou exercitar, talvez... Aí você não faz, você se perde, você tem que ficar pensando muito desse tipo. Mas se você já sentou lá na sexta-feira, separei um tempo de planejamento, quadrante 2, lembra? E aí eu vou olhar para minha semana que vem e eu vou planejar ela toda, aí eu vou ter muito mais... clareza, porque eu não vou ficar perdendo tempo de decidir essas coisas. E aí no Hábitos Atômicos ele dá muito mais dicas de como fazer na prática. Então ele fala assim, né? Agora eu vou especificar a ação. Então não adianta falar só eu vou exercitar. Ele fala no Hábitos Atômicos que a gente tem que ter uma intenção de implementação. Então, para todas as ações que você quer fazer, agora a gente vai ser mais específico. Então, eu vou colocar um compromisso aqui. Eu vou... quadradinho, aí você coloca a ação, o comportamento que você quer fazer. No horário, aí você coloca o horário que você quer fazer. Aí aqui vai ser o local, no ou em. Então, por exemplo, eu vou andar na esteira 30 minutos às 8 da manhã em casa. Tá? Só um exemplo, mas aí você vai especificando aí para tudo que você quer fazer. Eu vou ler... Tá, eu quero ler a Bíblia, mas aí eu não sei que livro que eu leio, capítulo que eu leio, mas é tão chato, não sei o que, não sei o que. Ok, não, eu já defini, eu tenho uma Bíblia de estudo, eu leio um livro da Bíblia na sequência, todos os dias eu leio um capítulo, vou ler um capítulo da Bíblia às 6 da manhã na minha cadeira favorita, no meu escritório, que já fica ali, se desse eu mostrava pra vocês, mas tem um videozinho lá mostrando a minha rotina, tá? E na maioria dos dias funciona. Bom, voltando aqui pro schedule, aí eu coloquei o color code aqui das coisas que eu faço. Por exemplo, nas 6 da manhã tá aqui, né, o ler a Bíblia. E aí lá dentro do Excel ou do calendário você coloca os detalhes. Depois você só copia e arrasta para os outros e vai ficando mais fácil. Você já vai internalizar isso, né, às 7 da manhã, tal coisa. E aí você coloca... por exemplo, aqui, todos esses verdinhos claros são horas que eu estou vendo clientes. Eu vejo clientes de segunda a quinta, das 10 às 6, com parada para almoço e parada para hora administrativa, que é o verde escuro, é o administrativo. Aqui eu respondo mensagem de novos clientes, eu coloco minhas notas clínicas, enfim, eu tô com tudo assim, seguindo o schedule. Se acontecer um problema, uma crise, alguma coisa, aí a gente realoca. Se um cliente desmarcar, dentro desse horário, eu procuro ficar ainda fazendo as coisas de trabalho,
né? Não vou lá por escape, né? Sexta-feira é um dia que é um pouco mais flexível para mim. Então, de repente, sexta-feira eu gravo uma live, eu gravo podcast, eu faço coisas criativas, eu faço mais da parte administrativa que sobrou, eu faço o planejamento da semana que vem, começo a confirmar com alguns clientes. Tudo isso vai aqui na minha sexta-feira, que pode ser que talvez também eu coloque coisas de autocuidado, né? Eu ponho um almoço com uma amiga, eu vou fazer a unha, enfim. Sábado também eu tenho uma flexibilidade. Esse vermelhinho aqui da noite, ó, toda aqui depois do cheguei em casa, do jantar e tudo mais, são o tempo que eu passo com o meu marido, tô no meu papel ali, mulher, esposa, né? Tempo que a gente senta, conversa, tem interação, ou talvez às vezes a gente vai sair para jantar, enfim. E no domingo eu tenho aqui o tempo que eu separo para ir na igreja, o tempo que eu separo de repente para estar com a minha mãe, né? Passar tempo com família. E aí eu tenho flexibilidade em descanso, né? No fim de semana. O domingo é um dia que eu tento proteger, não colocar atividade de trabalho, porque é um dia que eu gostaria de descansar, de ter lazer, para que eu não comece a semana já atropelada. Enfim, vamos começar a se organizar? De novo, eu tirei essa ferramenta do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu recomendo que você faça o hábito 1 e 2 antes de você ir para o 3, mas esse que eu compartilhei hoje é o hábito número 3, que é Put First Things First. Coloque as prioridades primeiro, para você ter mais clareza, né, do que é importante para você. E aí, conforme você vai expandindo, né, o seu quadrado 2 lá, você vai vivendo uma vida mais intencional. Agora, a pessoa olha para isso e fala assim: ah, Simone, mas eu não posso bloquear 3 horas porque você não tem filho, é porque você é autônomo, é porque você é isso. Usem essa ferramenta dentro da sua realidade, né? Porque tem fases diferentes da vida. Minha vida não foi sempre assim. Isso é uma conquista, né? Me levou anos para chegar nesse lugar. Então, isso é algo que eu fui intencionalmente expandindo conforme a minha possibilidade. Não foi sempre assim. Na época que eu estava fazendo faculdade era muito diferente o meu schedule, né? Na época que o meu marido estava fazendo faculdade, eu tinha que step up muito mais em outros papéis em casa. Enfim, tem todo... Na época que eu morava em São Paulo, que eu morava na Zona Leste, trabalhava na Zona Sul, passava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Não dava... Né? O que eu fazia? Ali eu fazia o que era uma coisa importante que eu queria implementar naquela época. Eu gostava muito de aprender inglês, né? E aí eu fazia inglês de sábado, que era a hora que eu conseguia. Uma pergunta que entrou aqui: como não se frustrar quando não conseguimos cumprir todas as metas do dia? Trabalhando com a realidade. Trabalhando com a realidade, né? Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos limitados. A verdade é que a gente, principalmente agora eu depois dos 40, que eu me canso muito mais do que eu gostaria de admitir, né? Que a gente precisa também de tempo de manutenção, de tempo de descanso. E aí, de repente, a gente precisa rever as nossas metas. Será que a gente não está colocando coisa demais? Será que a gente não está ali em outros quadrados? Como que a gente tira mais tempo dos outros quadrados? E aí, não deu? Respira fundo, amanhã é um outro dia, amanhã eu começo de novo. O James Clear fala que assim, né, que o hábito, na verdade, é a consistência, né? Não é, na verdade, a quantidade que você faz, mas é a consistência que você faz. Então, começa pequeno, revê lá suas metas e fala: será que eu não estou colocando demais, né, no meu schedule? E também se estende um pouco de graça, né? Fala assim: puxa, eu tive essa crise, esse problema hoje, eu não estava bem hoje, ou não deu para estudar o meu curso que eu queria, porque eu acordei, eu estava com dor, sabe? Eu preferi descansar mais um pouquinho, sabe? Nós somos humanos, então fica aí a resposta de acordo com o que eu vivo. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, muito obrigada por quem ficou até o final. Eu fico sempre muito animada em ensinar pessoas a viverem uma vida mais alinhada, com propósito, né? Com o tipo de metas e de pessoa que você quer ser. Então, grande beijo para vocês.